E aí galera, beleza? Eu tô aqui com o Cássio, estudante de Nagoya. E a gente vai começar a entrevista fazendo as perguntas básicas, mas, que nem vocês sabem, a gente pode ir para outras perguntas também. Então, Cássio, que a primeira pergunta é: a primeira vez que você veio ao Japão? Já tem um tempinho, né? Tô no Japão, mas de certa forma é a primeira vez sim. Você está há quanto tempo aqui? Então, eu cheguei precisamente no dia 3 de abril de 2008, então já são 5 anos e meio Nossa! de Japão. Então, você veio aqui para graduação. Eu vim pra graduação. Você veio por qual bolsa? Bolsa do Mombuka Gakusho. Então, você foi na embaixada fazer aquele teste para fazer a faculdade aqui no Japão. Isso. Aí você passou. Quantos estavam concorrendo na época? Eu não sei ao certo, mas pra ser preciso, assim, na época era bom, de modo geral, você pode ter embaixada ou os consulados gerais, né? Então, no meu consulado geral, fazendo a prova, tinham, que eu olhei assim, entre 20 e 25, digamos 22, 23 mais ou menos, né? Fazendo a prova, para fazer a entrevista foram 5. Que são 5, eu acho. Foi em Recife que tu fez? Não, em Belém, Consulado Geral de Belém. Eu soube que o Consulado Geral de Belém vai fechar agora, então talvez ele se junte na jurisdição de Manaus, não sei, mas em todo caso algum consulado geral por ali que deve continuar. Mas você veio para estudar o quê? Então, eu vim com a intenção de estudar física, mas porque o que acontece é que, diferente da pós-graduação, as pessoas já vêm com uma universidade certa, um curso certo, um estudo certo. Então, a gente que é de graduação, primeiro a gente tem um ano de curso de japonês. E quando a gente se inscreve, você se inscreve ali, escreve ali 2, 3 opções, tem lugar para 3, né? Para 3 opções de curso. Que na verdade só vai definir a sua área, se é ciências exatas, biológicas, humanas, basicamente. E aí, ao longo desse ano de curso, salvo engano, acho que em outubro, novembro, alguma coisa assim, você ainda pode mudar de curso. Na verdade, é aí que você escolhe o curso, de fato. Então, a minha primeira opção era física, conhecendo um pouco mais dos cursos no Japão e tudo mais. Eu mudei ligeiramente para a física aplicada. E no Brasil, em alguns lugares, é conhecido como engenharia física. Aqui o departamento, no caso, é engenharia física. E você, antes de vir para cá, você já sabia, já tinha estudado japonês? Você começou do zero aqui? Então, quando eu decidi fazer a prova do Mombucha no ano da prova, eu comecei a estudar um pouquinho. Ou seja, não sabia quase nada. Mas, então, antes de vir, digamos assim, eu estudei mais ou menos um ano. Então, é um básico. Para ser mais preciso, também já mudou o sistema novamente. Mas, para ser mais preciso, é o que na época era o Yonkyu, do Nihongo no Ryokushiken, 10% de japonês, que hoje eu sei que tem 5, né? E antes eram só 4. Mas você conseguiu Yonkyu em um ano de estudo? Foi. Legal. Só que quando você chega para estudar japonês aqui no Japão, Yonkyu é quase o mesmo de nada. Sim. Tudo que eu estudei em um ano aqui eu vim em um mês. Então, assim, apesar de que eu já tinha estudado antes, eu só fiquei isento, entre aspas, de uma aula, entre aspas, porque na verdade não era uma aula obrigatória. Era uma aula opcional de hiragana. Essa você já sabia. Então eles diziam assim: quem nunca estudou japonês na vida, por favor, venha. Quem já sabe hiragana, não se preocupe. Pelo menos era essa opção, né? Até porque era antes das aulas começarem, para ser mais exato. Legal. Vamos lá, para a próxima então. Já perguntei sobre a bolsa, o que você estuda e por que você escolheu o Japão? Essa é uma boa pergunta, mas vamos lá. Eu, há muito tempo, acho que desde a minha então 8ª série, que hoje é a 9ª, estou ficando velho, porque o sistema está mudando tudo. Mudando o sistema. Enfim, eu já queria estudar no exterior. Mas na época eu pensava em fazer graduação na USP, fazer uma pós-graduação no exterior, uma coisa assim. E
quando eu estava no meu segundo ano de ensino médio, precisamente, eu aprendi, quer dizer, conheci a bolsa do Monbouchot e conheci também como estudar na França. Então, no que eu vi assim, essas duas possibilidades, França eu já estudava francês. Você fala então, francês? Falo francês. Já tinha e ainda tenho grande interesse na França. Para mim seria uma opção excelente. E o caso do Japão também, por um lado, digamos, meio otaku, Não, né? Assim, não, eu via, assistia alguns animes, sim, certamente, mas eu sempre tive uma certa, digamos, curiosidade, um interesse, né, na cultura japonesa, no que eu via, ou também por filmes, televisão, o que quer que seja. Nossa, tem muita gente que começa, nem sabe sobre o Japão direito, começa a ver anime ou mangá, e aí depois vê, de onde que vem esse desenho? Do Japão. Aí começa a aprofundar na cultura, né? Desde pequenininho eu via anime, mas e aí eu via no gênero de desenhos que eu gostava. Mas sim, aos poucos você vê que tem umas coisas diferentes nos animes, que a gente se pergunta, que aí eu aos poucos me perguntava também, da onde que vem isso, esse jeito estranho? Estranho. Que Legal, a princípio né? é um jeito estranho, né? E acho que você vai vendo que a parte da cultura japonesa, a gente fica assim, mas que mais que tem nesse país? E você vai procurando saber mais e tudo mais, e eu fui aos poucos me interessando, sim. Então eu já tinha interesse em estudar japonês, em conhecer o Japão, e até por eu gostar também de aprender línguas, eu vi que era uma oportunidade, quase literalmente, era uma oportunidade de ouro de poder aprender japonês, porque eu estudei japonês um ano em Belém, mas eu não senti que conseguia aprender a falar japonês ali, sinceramente. Quer dizer, quanto mais eu teria que continuar para saber falar japonês, eu tive uma grande dúvida nesse sentido. É muito difícil, né, aprender uma língua estrangeira assim, sem você ter contato diário, né? Você pode até aprender teoricamente, assim, mas talvez o francês você pegou fluência no Brasil mesmo? Sim, ou não? sim. Mas você tinha pessoas com quem você conversasse em francês, né? Exato, tinha pessoas com quem eu conversasse em francês. Francês eu estudei, eu tive que parar no meio, assim, umas 2 vezes, mas eu estudei por 5 anos francês, e no caso do francês, no Brasil eu soube pelo menos, assim, por pessoas que conheci no Japão, principalmente pelo Sudeste, por exemplo, provavelmente Brasília, algumas cidades mais caras, assim, é muito caro pagar uma aliança francesa. Mas em Belém, também morei em Fortaleza um ano, não é assim inviável. E a Aliança Francesa tende a fazer algum evento cultural que lhe permite ter mais contato com a França, o diretor é francês, então aos poucos você vai tendo esse certo contato indireto, né, com a França. Mas já o contato indireto com o Japão parecia para mim, e ainda parece, agora já está talvez um pouco mais, não sei, mas me parecia muito frágil. Porque em Belém, na época, agora tem até mais um festival, mas tinha um festivalzinho assim, no verão, que a gente chama de verão, na verdade é julho. Mas agora tem mais um, mas assim, ao mesmo tempo ficava uma certa distância também. Assim, no Brasil tem muito japonês, tem muito Nikkei, mas não são, é a minoria que fala japonês, né? Tem muito Nikkei que entende japonês, porque os avós falam, mas eles não se comunicam, é aquele colônia boa que eles chamam, né? E no caso de Belém, ou melhor dizendo, Pará tem um número muito grande de japoneses também, já foi a segunda maior, entendeu? Agora quer dizer, já faz um tempinho, mas Paraná passou como segundo, São Paulo, Paraná e Pará. Quando eu saí de lá era essa ou menos a ordem. Mas assim, uma outra coisa, isso eu já pude ver de perto um pouco antes do Japão e tudo mais. Como você disse, né? As pessoas que realmente falam japoneses, na verdade, no caso também são japoneses, mas já são senhores, senhoras que falam um japonês de 60 anos atrás.
que nem os senhores daqui falam, né? Porque eles ficaram no Brasil e ficaram segurando aquela linguagem antiga. Né? Pois é, então eu acho que também aí fica uma certa diferença. E os assuntos também entre o jovem e o senhor assim também não tem a mesma tanto, sintonia, certamente. Vamos lá. Essa pergunta, eu acho que ela é mais adequada para quem está no mestrado aqui. Porque assim, o que é diferente na sua área no Japão e no Brasil? Porque quem já estudou a sua área no Brasil e depois veio para o Japão, dá para comparar. Né? No seu caso, você consegue comparar? Você quer arriscar? Olha, eu posso até te responder alguma coisa, mas eu acho que não vai ficar uma comparação. Então, do que me consta, até onde eu sei, e aí eu não tenho muita informação precisa, assim, é mais do que é o que eu sabia quando eu saí do Brasil também. Tinha, ao menos tinha, e ainda deve ter certamente, engenharia física na Universidade Federal de São Carlos. Então acho que seria um curso parecido comigo. Diferenças, eu não, do curso em si, do estudo em si, eu não vou saber te dizer de jeito nenhum. Mas assim, o que eu posso te dizer é que, no caso, quais são as nossas perspectivas aqui no Japão? E aí eu imagino que sejam diferentes das perspectivas do Brasil, sem conhecer como são as do Brasil. Mas aqui no Japão, digamos, a ideia do curso é, digamos, um curso mais ligado à física do que à engenharia. Porém, sem ser absolutamente ciência. É como se fosse uma física com um quê de engenharia. Vamos fazer coisas. Então, diferente de outras engenharias, como engenharia mecânica ou engenharia elétrica, que até um certo ponto há uma semelhança com a engenharia física também, ou engenharia de materiais, que também tem uma certa semelhança, não é tão focado. Então, o engenheiro elétrico ele já tem uma certa formação de trabalhar nessa área da engenharia elétrica, ou mecânica, assim vai. A gente, bem direto, não tem nenhuma preparação bem focada em ponto. Então, por um lado, a gente não sabe fazer nada, apesar de ser engenheiro. Por isso a gente é mais parecido com físicos. Por outro lado, a gente tende a ter um entendimento como posso dizer, dos fenômenos underlying, do que tem a física por trás do que acontece isso, e a matemática por trás, e essa parte todinha também, mais apurado do que as outras engenharias, porque a gente se concentra mais nessa área, de certa forma, mais teórica. Então, se por um lado isso confere a desvantagem que eu falei primeiro, que é de a gente não sabe fazer nada, confere também a vantagem de a gente ter mais facilidade para entender o que se faz, o que se está sendo feito, o que está acontecendo. Então, o que acontece é que do curso de engenharia física, principalmente falar da parte de física aplicada, você vê pessoas nos mais diversos campos da indústria, praticamente todos. Tem pessoas que trabalham na indústria automobilística, porque tudo bem, a gente não sabe fazer carro. Mas, por exemplo, e apenas um exemplo, não é a única coisa não, mas se for para você dar dois exemplos, para mostrar que não é a única coisa, mas carros dependem de hidrodinâmica. Você faz análise da resistência do ar no carro e tudo mais. O pessoal de engenharia mecânica faz também, nas análises de estrutura e tudo mais. Sendo que há grupos, há pesquisas na engenharia física, na física aplicada, especificamente de fluidos. Então, da mesma maneira, a gente vai olhar menos a parte de estrutura e mais a parte de fluidos, mas também vai ter gente com esse conhecimento que pode trabalhar na indústria automobilística. Ou semicondutores é outra parte, ou supercondutores é outra parte que a gente estuda bastante, e que também é aplicado em todas essas áreas. Além disso, você tem pessoas na área, como se estuda semicondutores, a área de semicondutores, a área de eletrônicos é óbvio que é uma área que a gente pode atuar, sendo que
novamente, tende a ser, a princípio, menos a área de fazer circuito, de fazer algum dispositivo, e mais uma área de desenvolvimento do ponto de vista mesmo do material. Assim. Então é uma área mais básica. Então, engenharia física tem diversos, que nem você falou, né? Entre aspas, a chance de arrumar um emprego é grande aqui no Japão, é bem valorizado. E você tem uma certa liberdade de escolher para onde você quer ir. No meu caso, a minha pesquisa é teórica, então pesquisa de física teórica na indústria não teria a princípio aplicação nenhuma, mas na verdade tem. A pesquisa teórica a gente depende muito de criação de programas, de fazer cálculos numéricos e tudo mais, então a indústria usa isso bastante também. Além disso, a indústria faz pesquisa muito no Japão. Vou usar exemplos aleatórios, mas digamos, a Toyota, com o carro agora dela mais famoso, o Prius, o desenvolvimento do carro, do Prius, o que possibilitou que ele fosse feito, entre outras coisas, do que eu ouvi assim, de pessoas ligadas, por exemplo, é o desenvolvimento de materiais que tem que ser leve. Certo, isso fica ali para engenharia de materiais, de modo geral. Mas o que permite o controle dele para ele ser híbrido e mudar de elétrico para gasolina, depende de alguns, digamos, dispositivos especiais que foram desenvolvidos através de pesquisa na área da física aplicada. Então, essa área de pesquisa e desenvolvimento, que é necessária para a criação de produtos, é acho que é o principal foco de atuação, talvez, da física aplicada. Eu não sei se tem este foco no Brasil. Não entendi. A Petrobras talvez tenha em sua área de pesquisa e desenvolvimento, enfim. Eu não sei qual é o foco do Brasil. A propósito, uma propaganda básica. O presidente da IBM do Japão, ele é formado daqui, do curso de física aplicada da Universidade de Nagoya. Nagoya tem bem reconhecida, né? Aqui no Japão também tem, acho que são 3 Nobels que tem. Sim. Talvez mais. Tem mais? Tem mais. Não passa de 10. Não. Se der já pega o Japão inteiro. Mas tem o Masukawa Sensei de física, aqui, física de partículas, ele fica aqui na Universidade de Nagoya. Tá? Ele ganhou o Nobel. Ganhou o prêmio Nobel em 2008, foi quando eu vim para o Japão. Legal. Ele, junto com o Kobayashi Sensei, o Kobayashi Sensei ele também era daqui. Agora acho que ele está em Tsukuba, não tem no centro de pesquisa em Tsukuba. E de física são esses dois atualmente, assim, maior atuação. Tem de química, tem mais 2 também. Então, um está lá na exposição, acho que é das proteínas fluorescentes, não tenho muita certeza, posso estar enganado. O outro é o Noyori Sensei, que ele é agora presidente do Riken. O Riken é o principal estudo de pesquisa japonês. E trabalhei também de química, principalmente do BINAP, um catalisador para formar compostos quirais, que permitiu a fabricação de diversos medicamentos novos e uma série de coisas. Nagoya é bem forte no estudo de exato, assim, né? Física aqui é muito forte. Principalmente. Seguindo aqui então. A gente falou muito do seu curso até agora, suas razões mais voltadas ao estudo, né? Agora umas perguntas mais pessoais. Até agora, quais foram as melhores e as piores impressões que você teve do Japão? Em 5 anos teve bastante coisa, né? Tenta falar as que mais te impressionaram, as coisas boas e ruins, né? Eu acho que é uma questão bastante pessoal mesmo, né? Talvez uma das minhas melhores impressões que eu tenho até hoje é a organização japonesa. Eles parecem que são naturalmente organizados. Infelizmente eu também já soube que não é tão bem quanto eu imaginava, mas mesmo assim, a organização japonesa para mim é impecável. Bom, não, talvez não impecável, talvez seja um pouco demais, né? É uma das minhas melhores impressões. Você olha em volta, é tudo bastante limpo. Vou até girar a câmera aí se quiser depois, não sei, mas é tudo bastante limpo. Mas é bastante limpo, não é porque tem um faxineiro aqui, não tem faxineiro. Não tem gari no Japão.
Não tem varredor no Japão. Passa o pessoal aqui para fazer, digamos, a limpeza no aniversário, mas você vê o período de um ano, o que é pelo fim, o meio do verão, eles passam capinando, porque no verão o mato cresce bastante. Não, e cada departamento, às vezes, eles têm um dia para limpar em Isso. volta do próprio departamento, né? As próprias pessoas, funcionários, professores, alunos e quem trabalha lá. Então, além disso, você não vê lixeira espalhada na cidade inteira. O que, aliás, depois de ir para o Japão, foi uma coisa que eu, no Brasil, eu pensava, tem que ter lixeira, porque o povo joga o lixo na rua, porque não tem lixeira. Depois de ir para o Japão, eu vi que é o contrário, não tem que ter lixeira. Acho que, para mim, lixeira é a pior coisa que tem, que você colocar assim no meio da rua. Eu comecei a ficar com essa imagem, porque aqui no lado da loja de conveniência tem as lixeiras. Onde tem lixeira é onde concentra a sujeira. As pessoas ficam assim, opa, lixeira, aproveita e joga o lixo fora, joga o lixo fora, joga o lixo fora. Lixeira tá cheia, não tá nem aí, vai entupindo de lixo, vai transportando lixo. Se for, que a gente chama de namagomi, lixo perecível, os corvos vão lá comer e sujam depois do chão inteiro, então se for fim de semana, o corvo não vai pensar assim, não, eu vou no domingo para maneirar. Ele vai no sábado bem cedinho e vai ficar o fim de semana inteiro fedendo o lugar inteiro. Então, assim, não é problema de lixeira. É realmente, é a questão que algumas pessoas já muito mencionaram por aí. Eles desde pequenininho, desde do primário, têm como diz, a agenda para, nesse dia, esses 3, 4, 5 alunos vão fazer a limpeza da sala antes e depois. Antes de começar as aulas e depois de terminar. Então eles chegam mais cedo, limpam a sala de aula. Quando acaba o dia, limpam a sala de aula. Como são eles mesmos que limpam, ao contrário do que eu sempre via nas minhas escolas do Brasil, e não era pública, então não tem nada a ver com questão social também. Você via que começava o dia lá com a escola limpa, porque o faxineiro é pago para limpar, e aí dele que não limpa, coitado. Mas acabava a aula de manhã, não tem lá acabar a aula de manhã. No meio dava um intervalo, recreio, quando voltava já começava o papel de pirulito no chão, o palito de pirulito no chão, papel de menta, bolinha de papel, a sala estava uma zona. O lixeiro, e o lixeiro, claro, transbordando. Tinha que ter a montanha do dobro do tamanho do lixeiro. Então, assim, no geral você não vê isso no Japão. Tem. Em todo lugar tem gente mal educada, gente porca, é uma coisa que eu aprendi também por aqui. Mas no geral a gente não vê isso. E aí eu tô falando da limpeza, mas não é só a limpeza, é uma organização geral mesmo. Eu já tive que, no caso em Bukatsu, um clube, atividade de clube, junta todo mundo para fazer os envelopes para enviar para os obris, para o pessoal que já se formou, o pessoal das antigas. São 1, 2 pessoas assim numa visão, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. Não precisa dividir em grupo, não precisa fazer. As pessoas procuram, isso não é válido de modo geral, mas o padrão, né? As pessoas procuram onde tem trabalho para fazer, onde elas conseguem entrar, o que é que a gente tem que fazer aqui, como fazer. E sem precisar de orientação nenhuma, vai fazendo. Então, o tipo sem precisar de orientação, se diz assim, inicialmente tem uma orientação. Inicialmente tem, digamos assim, esse papel você tem que dobrar desse jeito, depois esse papel desse jeito, eles têm que ficar empilhados desse jeito, porque eles são organizados a esse ponto, então tem gente que não deve gostar disso, eu entendo, eu acho o máximo. Eles têm que ficar empilhados desse jeito, com essa face para cima, e tem que entrar no envelope desse jeito. Então, é só isso. Então o que acontece? Automaticamente as pessoas, sem precisar ninguém mandar, sem precisar dizer quem vai fazer o que ou nem de nada, umas pessoas vão cada um num papel específico, ou 2 pessoas em papel específico, e só faz aquela dobrada de um jeito e passa para o lado. Ou bota numa pilha. Uma outra pessoa só vai pegar o papel da pilha, empilhar e passa para o lado. A outra pessoa só pega essa pilha e bota dentro do envelope do jeito que é para ser. Uma etapa da produção. E pronto. E aí você vê assim, é impressionante, não para. As mãos não param. E a gente se acostumando, você entra assim no meio também, começa a sentir isso super normal, super natural, mas assim, tendo participado disso várias vezes, desde a primeira vez eu sempre pensei assim,
nunca consideraria fazer isso no Brasil. Não, a gente não tem esse treinamento que vem do Kazueji desde pequenininho para ir assim, metódico, um passo atrás de outro. Mas, por outro lado, também tem a impressão negativa que é se não tiver esse comando inicial do que é para ser feito, Fica perdido. não se faz nada. Se não tiver aquela uma pessoa para dar a organização geral, só para dizer o que tem que ser feito, só para dizer o que é para fazer, não se chega no consenso. É assim, como é que você acha que é melhor? Ah, que tal assim? Não, mas que tal assim? Mas que tal assim? E se estende, e eles não chegam no consenso de vamos fazer isso. Você precisa sempre de um superior dando ordem, de certa forma. Assim, essa questão da hierarquia, você acha que tem um lado bom, que eles realmente conseguem fazer as ordens, que nem você falou, um senso de grupo, assim, tem uma organização, sim, mas causa também uma certa dependência. Exatamente. Então, é uma coisa que, assim, a minha imagem de hierarquia quando eu tinha no Brasil, na verdade, era muito negativa. Muito negativa, eu não entendia por quê. Uma visão meio socialista, talvez, não sei, mas não, mas por que tem que ter um ali liderando, comandando, mandando? Não entendia, assim. Que mérito, né? Mas isso, pra mim, isso é uma coisa que só dava certo com abelha e formiga. Tirando isso, mas por quê? Né? Então, hoje eu não tenho muito contato com o Brasil mesmo, mais pelo Facebook meu contato com o Brasil, mas o que eu vejo assim, as notícias, os blogs e tudo mais, atualmente os movimentos sociais estão bastante aparecendo com muito protesto e tudo mais, uma coisa muito boa certamente, mas sem querer discutir esse assunto precisamente, uma coisa que eu vejo bastante, o movimento Passe Livre, ou vi as minhas coisas agora com a Marcha das Vadias e tudo mais, todos eles dizem que é um movimento horizontal, decidido sem lideranças e tudo mais. Eu não sei como é que funciona exatamente lá dentro, como é que é decidido, mas a mesma coisa no Japão não daria certo. Com certeza não daria certo. E aí eu já me pergunto também, se eu acho que o modelo do Japão, ao contrário, verticalizado, eu acho que no Brasil talvez não desse certo. São realmente métodos muito diferentes de ver o mundo. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, porque é um assunto muito interessante. Estou pensando em fazer minha monografia sobre isso até. Acho que a gente podia fazer depois um vídeo só sobre isso, o que você acha? Talvez, porque, interessante. Assim, eu já, como posso dizer, a minha inserção na hierarquia japonesa foi com a atividade extracurricular com o clube de Kyudo. Então, que eu entrei no primeiro ano, então a função do primeiro ano é, literalmente quase, fazer os trabalhos de jogar o lixo fora, limpar o dojo, trocar os alvos, fazer a faxina tem a nossa sala também do clube, fazer a faxina da sala do clube, fazer os alvos, que o alvo vai ficando, o alvo é de papel, então rasga tudo, limpa, lava bem, tira a terra e cuida de novo. Isso tudo é função do primeiro ano. Não tem A, não tem B, ninguém achar bom, ninguém achar ruim. Aliás, ele já entra, eu pensava assim, mas eu vou ter que me submeter a isso, assim, no primeiro eu pensava, bom, estou no Japão, vou ter que me submeter a isso. Mas o que me chamou, e de certa forma ajudou, o que me chamou a atenção, de certa forma ajudou a adaptar, é que eu olhava em volta, ninguém achava estranho. Eles já iam preparados para isso, já sabendo que ia ser algo do tipo. Então, primeiro ano tem que fazer pecinha para divertir os rapazes de vez em quando. Depois, assim, vontade de perguntar, o que vocês acharam daquilo, coisa do tipo. Todo ano a resposta deles são a mesma. Eu já imaginava que ia ter alguma coisa, só ficava perguntando o que será. Então, assim, é mais do que o natural, é o óbvio pra gente. Falar com quem está acima, o senpai é keigo. Então, e aí, quem sabe japonês entende o peso que é de falar a palavra keigo. Mas quem não sabe, não entende, é simplesmente você tem que falar com o seu superior como
estivesse falando realmente com o seu chefe, né? Então, o que pra gente é estranho, como assim? A gente é todo mundo universitário. Eu sou do primeiro ano, mas ele é só do segundo, o que que tem? Né? Então, pra gente é meio estranho isso. Mas assim, a mesma forma que você entra embaixo, você vai subindo. Então, no terceiro ano, você tem um comando de tudo. Já fiquei encarregado, eu não era diretoria que é o capitão, subcapitão. Eles é que são os principais encarregados, mas no caso de não ter a diretoria, por algum motivo, tem as pessoas que não são diretoria, tem também a linha, digamos, de sucessão. E eu era imediatamente após a diretoria, para ser exato. Então já teve, quando eu era no terceiro ano, tiveram umas 2 ocasiões que a diretoria propriamente dita não estava, então eu era o encarregado do dojo. Então assim, no começo era estranho, mas você vai acostumando. Vai acostumando não porque vai subindo, tá? Até porque à medida que você vai subindo, tudo bem, o trabalho do primeiro ano é fazer limpeza, não sei o que, não sei o que mais, mas ainda no primeiro ano eu percebi que era o mais fácil. Porque se eu disser troca o lixo, você sabe trocar o lixo. No máximo eu tenho que te dizer onde jogar fora o lixo. Onde é que fica o saco de lixo para trocar, né? Mas a função do segundo ano, por outro lado, é ensinar tudo isso pro primeiro ano, porque ninguém chega a saber. E como a gente tem que ensinar muita coisa pro primeiro ano, inclusive eu entrei sem saber Kyudo, tive que aprender Kyudo, por exemplo. Então tem que ensinar Kyudo também. Como você vai ensinar Kyudo? Toda a questão, digamos, pedagógica é responsabilidade do segundo ano. Então é uma questão mais delicada, porque entra um fator de que o segundo ano agora é responsável pelo primeiro. Ou seja, você, à medida que sobe na hierarquia, ao menos japonesa, mas eu acho que toda hierarquia seria assim, em tese, não sei. À medida que você sobe na hierarquia, você se torna responsável por quem está embaixo. Então se acontecer alguma coisa com quem está embaixo, não sei, a pessoa tropeçou, caiu, se machucou, então vai ter que ter alguém acima que vai cuidar do machucado, do não sei o que. Então quando você está no terceiro ano, você já passa agora a ser responsável por primeiro e segundo, que estão embaixo naturalmente, mas agora você passa a ser responsável por todas as atividades do clube. Então é uma questão diferente. Agora se acontecer alguma coisa, qualquer problema, você vai ter que responder. Você não vai ter que agora, digamos, meramente cuidar para ver se está todo mundo bem. Qualquer problema você vai ter que responder diretamente com a Secretaria-Geral da Universidade. E eu não sei como é que o jeitinho brasileiro funciona, ou ainda não sei. Mas porque é uma questão que em japonês a gente chama sekinin. Responsabilidade. A tradução é responsabilidade, mas o peso é diferente, né?